Olá, bem-vindo, Nelma. Oi, Elenai, bem-vinda. A minha mãe, tá chegando aí, pessoal. Emília, mais uma vez, bem-vinda. Olá, deixa eu tentar identificar aqui. Oi, querida. Ah, minha aluna. Agora eu consegui identificá-la. Ah, que bom ter vocês aqui. Esperar mais um minutinho para as pessoas irem chegando. Vão aí compartilhando. Fico feliz por tê-los aqui comigo. Não tô sozinha. Ai. Vamos falar de um assunto muito pertinente, né? Um assunto muito difícil de falar conforme as pessoas que eu fui mandando convite. Caliana, bem-vinda, querida. Que bom te ver. E é um assunto realmente muito difícil de falar sobre, né? Mas precisamos falar sobre suicídio, porque é real. Infelizmente, é real. E o que vence, né, que nos ajuda nessa prevenção, é justamente a fala, é o conhecimento sobre, né? Vou dar mais um minutinho para as pessoas irem chegando aí, vão compartilhando. Vão compartilhando, que aí as pessoas estão entrando e a gente começa com um assunto bem mais amplo para falar com todos. Yara, bem-vinda. Bem-vindo a todos, vão compartilhando. Que o que a gente faz por prevenção é compartilhar. Beijos, querida. O que a gente faz, a maior arma para a gente conseguir fazer a prevenção é falar sobre. Adriana, bem-vinda. Oi, querida. Saudades. Eu que agradeço, Yara. Seja muito bem-vinda, tá? Fico muito feliz de ver pessoas que querem somar com conhecimento para ajudar a gente a diminuir, né, esse número, infelizmente, de suicídios. A Fabrícia já está conosco, que estará falando um pouquinho sobre a sua história. Guardando só mais um minutinho aqui. Kelly, bem-vinda, Kelly. Prazer ter você aqui. Beijo, Adriana. Monique, bem-vinda. Bem-vinda, querida. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Leia, oi Leia, querida, tudo bem? Patrícia, bem-vinda. Poxa, gente, fico muito feliz. Também é a minha primeira live, né? Imagina a pessoa como é que tá nervosa aqui. Mas fico mais feliz porque vocês estão comigo. Renan, meu irmão, bem-vindo, obrigada. Oi, amiga, te admiro também, tá? Muito obrigada pelo carinho. Meu irmão Jacques, a Jaqueline também entrou. Poxa, obrigada, Kelly. Gente, meus olhos chegam, eu tô cheio de lágrimas. Oi, Michele. Gente, eu sou muito emotiva, né? E falar sobre saúde mental é muito importante pra mim. Bem, acho que já dá pra gente começar. Vai dar certo, já deu. Isso é um propósito que vem do coração de Deus, né? Obrigada. Vamos lá, gente. É algo muito sério que a gente vai falar, né? Eu mandei alguns convites, as pessoas falaram pra mim é muito duro, algo muito difícil de dizer, algo muito espinhoso. E realmente é. A gente nunca espera que aconteça com a gente, né? E a gente acaba que fica não querendo ouvir falar, porque é algo muito triste, algo que decepciona muito. Obrigada, gente. Infelizmente, a gente precisa falar sobre, porque a gente entende que quando se fala, a gente estimula. Não, na realidade é o contrário. Quem está passando pelo suicídio, pensando sobre, tem uma ideação, né, um pensamento sobre o suicídio, na realidade, ele quer falar sobre, mas o que acontece? As pessoas têm uma visão muito diferente a respeito, e acaba que isso inibe as pessoas de procurarem ajuda. Por mais que ele fale entre linhas, mas ele quer que as pessoas percebam para ajudá-lo, porque é vergonhoso. Quando chega um estado de suicídio é porque uma pessoa veio de um transtorno emocional, seja
uma depressão, seja uma bipolaridade, esquizofrenia, seja um burnout, seja o que for que decorreu disso, ou outras questões também podem levar a isso. Então agora vamos sintetizar um pouquinho para a gente chamar a nossa convidada, né? Então o suicídio, ele pode cometer diversas formas. Pode ser o suicídio comunitário, que é aquele que a gente conhece, que quando tem religiões que levam as pessoas a cometer suicídio como se fosse uma obra salvadora. Tem o suicídio assistido, que é aquele que as pessoas estão em estágio de morte terminal e preferem logo que morram logo para que não venham continuar sofrendo. Temos diversos tipos de suicídio. O heróico, né, que a gente vê aqueles que as pessoas começam a realizar como fato heróico, morrer por um país, morrer por uma pessoa. Mas nós vamos falar hoje sobre o suicídio diretamente aos transtornos emocionais. Né? Esse é o que a gente mais assim, ouve dizer. Bem, quem foi que determinou que o dia 10 de setembro seria, né, o dia específico para falar sobre prevenção? Foi a Organização Mundial de Saúde, junto com o órgão internacional, porque viram que o número está sendo muito grande, né? Começou a alarmar muito. E foi necessário agora começar a falar sobre isso. E por que começou a alarmar muito? 1 a cada 100 pessoas tem morrido por conta do suicídio. E seria, no caso, 1 a cada 40 segundos tem efetuado suicídio. E como eu coloquei na enquete, né? Normalmente são os homens que terminam realmente realizando o suicídio. As mulheres tentam mais que os homens, só que os homens têm uma margem de 70% de morte. E as mulheres normalmente chegam a 20% a mais desse valor por conta de tentativas, tá? Então, normalmente, pela avaliação da OMS, em 2019 foram 97.339 pessoas, isso em um ano, em 2019. Olha a quantidade de pessoas, que a gente às vezes não tem conhecimento, porque não é divulgado esses dados dessa forma que a gente ouve, né? Porém, também não são subnotificados, claramente. Então, normalmente chegou morto, às vezes não é notificado, levando a Organização Mundial de Saúde para que venha ser notificado como suicídio. Bem, porém, ela pode ser evitada. Essa que é a principal questão, ela pode ser evitada. E qual a forma de evitar? Não é a gente se calar, não é a gente parar de ouvir falar sobre, é simplesmente realmente conhecer sobre. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente não sabe identificar. Se a gente não identifica, a pessoa acaba tendo um estágio muito mais tempo chegando ao suicídio. Então é preciso a gente saber identificar para prevenir. É importantíssima essa questão. E por isso que a gente está falando sobre isso. Né? É um assunto triste, duro de falar, por que vai falar sobre isso? Mas é justamente para ajudar, né, famílias que estão passando por isso, a ajudar pessoas que estão em luto também. Então é muito importante falar sobre isso, tá? Sobre os fatores de risco, nós vamos ter a questão de pessoas que passaram por traumas, violência, abuso sexual, discriminadas, como as pessoas são prisioneiras, né? Estão presas. Temos vários tipos de possibilidades que podem desencadear chegar a esse quadro, tá? Porém, não começa do dia para a noite, por isso a gente precisa falar sobre isso. Não começa do dia para a noite, a gente pode identificar antes que isso cometa. Porém, quando uma pessoa já tem uma tentativa, o risco é muito maior que ela cometa novamente. Então, a gente precisa estar muito mais atento sobre isso, ok? Bem, a OMS ainda diz que o Covid-19 exacerbou. Quem não ouviu falar de uma morte por suicídio agora nesses dias, né? Nesse tempo, durante o ano e pouco de pandemia. Infelizmente, pais que mataram a família inteira, matou a esposa ou matou os filhos, para não ficarem, para não sofrerem por conta de uma falência, de uma vergonha, de uma depressão. Infelizmente, é uma verdade que a gente precisa falar para prevenir. E por isso eu vou chamar a minha amiga Fabrícia, que ela viveu isso, ela tem uma experiência grande sobre isso. Porém, eu também passei sobre... Assim, eu tive a mesma situação próxima, mas não cheguei a cometer. Né? Eu tive a ideação suicida, tive um período que eu fiquei com depressão. E, infelizmente, pensei sobre, né? Tinha feito até um seguro de vida para o meu filho, meu esposo não sabia. Normalmente, a pessoa que tende a querer cometer suicídio, ele tende a deixar testamentos, seguros de vida, tudo organizado, para que depois realmente cometa o ato, né? E eu não sabia na época, acabei realmente fazendo o seguro de vida, mas graças a Deus eu tô aqui para contar,
né? E a Fabrícia, ela tem uma história muito forte também para contar pra gente. E é uma experiência de vida fortíssima para nos alertar claramente sobre os sinais, nos alertar sobre o que fazer. Então, conto com vocês até o final, convide mais pessoas, porque a gente precisa ajudar a prevenir o suicídio. Identificar a depressão, burnout, seja o que for, a gente precisa, ok? Então, eu vou chamar aqui a Fabrícia, deixa eu encontrá-la aqui. E aí, pessoal, bem-vinda Simone, que prazer te ter aqui. Daiane, bem-vinda Fabrícia, estamos aqui. Agora é para valer, né? Agora estamos aqui mesmo. Quem te fez o teste tem 2 minutos atrás, te entrou, já tinha um monte de gente esperando também, mas agora é para valer. É. Fabrícia, vamos. Essa é a querida Fabrícia que a gente coloquei nas redes sociais. Ela tem uma história de vida muito forte, né? Que é muito importante, foi o que eu estava comentando. É importantíssimo a gente falar sobre para prevenir mesmo. O conhecimento pode curar, ajuda a libertar e ajuda a salvar. Então, Fabrícia, eu vou começar com uma perguntinha, mas você já pode dizer um pouquinho sobre você também, né? Porém, vamos começar aqui. Se apresente, depois eu faço a pergunta. Uhum. Bem, eu sou a Fabrícia e eu moro aqui nos Estados Unidos há 4 anos com a minha família. Esse foi um sonho do meu marido e eu embarquei nesse sonho com ele. E eu acho que é um fator muito pesado, né? Você trocar de nação com uma bagagem grande que é a sua família. Eu acho que dobra a responsabilidade de um homem, né? Então e sabendo que eu não queria vir, e eu acho que foi assim bem puxado para ele, embora ele fosse um homem muito destemido, muito aventureiro, no início até inconsequente, né? Mas eu sabia quem ele era e eu confiava nele. Então a gente está aqui agora, né? Isso aconteceu, a perda do meu marido aconteceu aqui e às vezes as pessoas não entendem, né? Por que você não volta para casa do papai, da casa da mamãe? Mas agora quem é a mamãe sou eu, né? Então eu tenho uma estrada de vida para olhar para frente, para continuar, e tenho duas pessoas bem próximas de mim que têm um exemplo, que precisam de exemplo para seguir. Isso sem falar no meu filho, que é meu enteado, que não mora comigo, mas eu também ajudei a criar de certa forma, e de certa forma não deixa de ser exemplo. Então, a gente está aqui nessa situação totalmente baseado e firmado na fé em Deus, porque como cristã é a minha filosofia de vida, né, no modo de dizer. E estamos aqui para testemunhar que existe vida após o suicídio. É isso mesmo. Fechou bem? Muito bem. Existe vida após suicídio, independente de qualquer coisa. Vamos lá. Como você sentiu por estar passando por isso? Né? Porque a gente normalmente não acredita que vai acontecer com a gente, né? Não, acontece aqui, ó, na porta do lado. Aqui. Aqui não. Tipo, e uma coisa que a gente, quando fala de suicídio, você que estuda, eu que sou curiosa, e testemunha, né, de um fato desse, ah, infelizmente está cada vez mais próximo. Parece um fantasma, uma história que acontece uma vez por ano, é um filme de terror que você assiste se quiser. E a gente está vendo que isso é uma realidade e cada vez mais próxima, infelizmente. Isso eu não vou falar sobre pandemia. Gente, isso aqui é trovão, é chuva, uma tempestade que está chegando aqui. E, assim, não vou falar de pandemia, né? Mas é um assunto que a gente prefere colocar para debaixo do tapete. O tapete por cima tá lindo, a casa tá arrumada, mas tem sujeira ali debaixo. E a gente não quer cutucar. Porque eu não vou dizer que é doloroso, porque eu acho que não tem palavras no dicionário que possa definir o que é uma perda por suicídio. Não tem. Eu não sei.
Eu vivo isso há mais de 2 anos e eu ainda não consegui chegar definitivamente numa palavra. Eu não sei. Eu não sei. Então, como é que foi você passar por isso? Não sei. Eu não sei como eu passei. Hoje eu tô fora daquele furacão, daquela tempestade terrível, daquela noite que não acaba nunca. Uma coisa que eu pude definir naquele período, que eu tive consciência, foi as trevas que eu vivia de não saber o que eu vou viver no próximo minuto, o que vai acontecer, não digo nem no outro dia. Era de manhã, eu não sabia como é que ia terminar o meu dia. As trevas, assim, era tudo tão duvidoso, era tudo tão tenebroso que eu quase conseguia tocar a escuridão em volta de mim, embora fosse dia, entende? Eu não sei. Hoje eu posso até falar alguma coisa, mas quando a gente está vivendo com uma pessoa que está com um transtorno, não digo suicídio ou pensamentos suicidas, porque eu não sabia de nada sobre isso. Eu só estava com uma pessoa que começou a apresentar uns sintomas muito estranhos, que eu não estava reconhecendo mais o meu marido. Ou seja, eu não sabia o que eu estava vivendo. Então, às vezes, a gente perde uma oportunidade ímpar por realmente não saber o que está acontecendo. Mas a gente precisa alertar. Olha, eu não sei o que vai acontecer com outras pessoas. Eu não sei o que está acontecendo com você agora. Mas comigo foi assim. Fica a dica. Preste atenção. A gente está falando de Setembro Amarelo, foi o que eu coloquei ontem na minha publicação. Amarelo não é à toa. Amarelo conota cuidado, alerta, fique ligado antes que aconteça. Tem como prevenir? Tem como evitar? Tem. Você não pode controlar, mas você pode evitar. Perfeito, perfeito. E o mais interessante é que, no meu caso, como no seu, a gente aprofundou mais sobre o assunto depois que começou a acontecer. E hoje, quem está aqui está tendo a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais no assunto antes que aconteça, ajudar a prevenir que não aconteça com ninguém próximo a você. Né? A gente pode estar dando esse alerta aqui hoje, porque em nós doeu muito. Em mim, que eu passei pela depressão e quase cheguei ao suicídio, doeu muito. A você que viveu isso, foi um momento que, assim, infelizmente a gente teve conhecimento na experiência, algo que a gente não deseja para ninguém. Eu não desejo o que eu passei, tenho certeza que você também não deseja para ninguém o que você passou. Algo muito doloroso e surreal, nem parece que é real, né? Não. Vamos lá. Você tinha percebido, você chegou a comentar já algumas coisas, você tinha percebido algo diferente nele? O meu marido chegou aqui nos Estados Unidos há alguns meses antes de mim. E a gente se falava por telefone, videochamada e tal. Mas ele falava assim, ele começou a falar, eu tô muito magrinho, porque meu marido era fisiculturista, ele era muito forte, a academia era o estilo de vida dele, isso era prazeroso para ele. E eu tô muito magrinho, eu tô muito cansado, eu não tô conseguindo malhar, e você não vai gostar de mim assim, tal. E a gente achava que era brincadeira, tal. Eu falei, nossa, você sempre me amou mesmo quando eu era obesa, muito gorda. A gente brincava, como é que eu não vou te chamar magrinha, nem que se você fosse gordo. A gente tinha nossas brincadeiras e essa questão de corpo era importante para ele. E eu via que, como ele era uma brincadeira muito insistente, eu achei um pouco diferente. Aquilo por telefone, eu no Brasil, ele aqui. Quando eu cheguei, eu realmente encontrei meu marido muito magro. Mas nada alarmante. Mas foram coisas assim que não passaram despercebidas, ficaram ali registradas na minha memória. E eu achei ele um pouco frenético, com trabalho, achei ele muito tenso. Porque ele chegou aqui com amigos, estava envolvido com amigos, porque meu marido era italiano, então ele chegou aqui, ele estava com conhecidos italianos que eram conhecidos da juventude dele na Itália, lidava com pessoas italianas, então eu achava que ele deveria estar mais à vontade por estar num ambiente familiar. Pessoas do seu convívio de anterior na Itália, pessoas novas, mas sempre italianos e patrícios, é bom, né? Às vezes eu tô aqui, falo muito inglês, falo muito espanhol. Quando eu escuto alguém falar português, eu, ai meu Deus, tipo, dá uma, né? Então eu achava que ele deveria ter esse tipo de. E eu achava ele muito tenso.
Mas como ele era muito é, excelente no que fazia, queria fazer tudo com excelência, eu achava que ele estava se esmerando demais, só isso. Uhum. Mas achava ele muito estressado. Eu achava que não era para tanto. Eu não via motivo para tanto, mas eu achava que é o jeito dele, é tudo novo, é um país novo, a responsabilidade da família. Ok, Foi no meio, tipo, foi no meio da tipo, a mudança. gente não leva muito. Hoje a gente vai contando degrau por degrau, né? Mas Os olhos vão se abrindo hoje nos detalhes, tendo a leitura mais ligando a... exatamente, Daí, um exatamente. ponto importante você falou que justamente a irritabilidade é um dos destaques, né, que tem ali quando é a mudança de humor. O comportamento ele oscila de uma hora para outra. Normalmente, esse é um dos pontos que chaves de fatores que a gente precisa estar alerta. É um sinal, né? A irritabilidade, deixa eu colocar alguns aqui. Normalmente o suicida ele tem alertas verbais e como comportamentais. Ele pode falar como ele pode agir. Normalmente, esse tipo de alertas verbais, vamos colocar diretamente para o suicídio, né? Ele, normalmente, as mensagens são meio que de despedidas, tem aquela, te amarei eternamente, não vou conseguir nunca viver com você, sem você na minha vida, mas eu vou te guardar eternamente no meu coração. São palavras que vão deixando um teor já sobre, né? E comportamental tem um excesso de culpa muito grande, uma vergonha, porque parece que a pessoa é um peso, é um estorvo, aquela vergonha de passar para a família o que ele está se tornando, de não conseguir alcançar o que ele gostaria de ter alcançado. Sonhou, elevou, como o seu caso, ele levou sua família inteira para lá. Só que talvez ele não conseguiu também, talvez, alcançar tudo que ele desejava também. E ali ele começou a correr atrás, muito cansaço. E aí, normalmente, tem que ser ansioso, fome ou pouca fome, insônia, né? Ou Então, dorme demais. são todos os extremos, né? Sim. São detalhes que a gente acha que é do dia a dia, a ansiedade, só estou sem sono. A ansiedade, ele é muito emocional, emotivo, mandou uma carta de amor, tá falando para mim que me ama eternamente. A gente tem que estar ligado em comportamentos que são assim, ocorre de uma hora para outra, uma mudança muito repentina, Uhum. que a gente tem que começar a fazer essa leitura, né? E importante também que eu anotei aqui foi avaliar o histórico, né, da pessoa quer tentar suicídio, por quê? Pode ter histórico na família, não parece que seja o seu caso. Mas tentativas de suicídio é algo muito importante. Se a pessoa tentou uma vez, fique atento. Esse é um sinal. Ele pode tentar de novo. Se não for, né, levado a ser um tratamento adequado, ele pode tentar mais uma vez. Pode ter também ser desfavorecido de serotonina, dopamina, que são os hormônios, né, os neurotransmissores, da parte neuroquímica, que contribui para a depressão, os transtornos mentais, que é um dos casos, o alcoolismo, as drogas. Então, assim, são coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Ah, só é alcoólatra, só é usuário de droga. Tudo isso está envolvido no processo de um transtorno emocional, que a gente não entende e pode levar ao suicídio. Infelizmente, pode levar ao suicídio, né? E, e foi interessante ter colocado que lá no início eu também fiz um seguro de vida. Eles tendem a fazer isso, querer cuidar de tudo, arrumar tudo, para ir assim se organizar para cometer o suicídio. Então vamos lá, não vou estender isso aqui não, porque a gente poderia falar sobre depressão, poderia falar sobre um monte de coisa, mas vamos nos ater ao suicídio, porque sobre transtornos emocionais temos várias áreas para falar. Uma delas muito importante realmente é a depressão. A gente pode depois tirar um dia para a gente falar sobre isso, mas vamos lá. Como foi conviver com a pessoa depressiva, no caso, uma pessoa que passou por um quadro, né, de transtorno emocional, nem vou falar que foi depressivo, que foi um outro quadro, e com diversas tentativas de suicídios. Como é que foi esse dia a dia para você? Bem, como a gente vai tá falando sobre o suicídio, mas contando a minha experiência, essa questão do suicídio, ela parte de um ponto, que foi o transtorno, que foi um problema, uma síndrome que meu marido desenvolveu, que foi a síndrome de Burnout. Quem não conhece, busca nas ferramentas de pesquisa, depois a Jaque pode deixar aqui alguma dica. Ou seja, eu me vi diante de um desconhecido, totalmente. Porque depressão tá na boca de todo mundo. Você ficou triste, você tá depressivo. Ah, tô deprimido. Não, não é assim.
Não é assim que funciona. A gente precisa saber mais sobre o assunto para poder saber. Isso é o primeiro mandamento de guerra. Primeiro, conhecer contra quem ou contra o que você está lutando. Perfeito. Um jogo de futebol, um jogo de vôlei, como o adversário joga, como ele ataca, como ele se defende, simples, básico da vida. Com doenças, enfermidades, depressão, suicídio, não muda. Você tem que saber como ele funciona para você saber como você vai combater. E o que aconteceu com ele foi que o pico foi que ele chegou a ficar quase 3 noites sem dormir. Então ele estava realmente enlouquecendo. Ele estava muito transtornado. E a igreja que nos assistia na época levou meu marido até um médico brasileiro e ele falou: parece que você está com depressão. E deu alguns medicamentos. Só que deu 2. Um dos medicamentos, o meu marido reclamou que ele ficava muito abobalhado. Ele não tinha reatividade às coisas, a vida, a rotina, o trabalho. Ele estava muito aquém do normal. Lento, pensamento, enfim. Aí ele quis parar. Falei: olha, calma aí. Isso é um remédio sério, né? Prescrito, a gente não conhece, vamos desmamar, vamos fazer o desmame, né? Vai à metade. E ele não era muito assim. Ele era muito apressadinho. E eu falei: olha, mais perigoso do que começar é parar de repente. E nisso aconteceu dele começar a parar. E eu falava para ele: toma um remédio. Eu ficava contando o remédio para saber se ele tinha tomado ou se ele tinha parado de vez. Porque ele estava muito teimoso. Ele estava muito, assim... Ele sempre me ouvia e começou a parar de me ouvir, querer resolver o problema muito rápido. E aquilo também me chamou a atenção. Aí... ele parou de repente. Eu achei que aquilo que... eu já estava achando que eram, assim, consequências de uma medicação, de uma química que entrou no corpo e, de repente, parou e o corpo dá aquela desequilibrada. Eu comecei a patinando nisso aí. Eu não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. O cognitivo dele começou a interferir, a mudar. Né? Aqui tem lixo reciclável e orgânico. Você tem 2 cores de lixo para jogar. E ele ficava 5 minutos em frente à lixeira e não sabia o que era o quê. Então, assim, eu comecei a achar aquilo estranho. E ele não verbalizava nada. Nada de diferente. Era tudo rotina, estresse, correria, nada disso. Só que essas coisas me chamaram a atenção. Mas eu achava que, tipo... calma aí, não era nada demais. Ele nunca falou: quero morrer, tenho vontade de morrer, era melhor se eu morresse. Nunca, nunca, nunca. Ele ficou agressivo com ele mesmo. Ele começou a se machucar. E ele normalmente fazia isso quando eu estava longe. E começou a aumentar num nível que ele começou a se descontrolar e começou a ficar marcado nele. E eu tentei alguma ajuda, ou seja, eu não tive essa experiência de várias tentativas. Infelizmente, eu tive uma que eu tirei ele dessa situação e eu fiquei em choque. Em choque. Não saiu uma palavra da minha boca. Tanto eu não consegui falar isso com ninguém. Não consegui. Uhum. Não consegui falar isso com minhas filhas, não consegui falar isso com meus pais, não consegui falar isso com ninguém. Ele já fazia terapia, muito contra gosto, mas fazia. E eu consegui falar com ela e eu tive a consciência. O meu cunhado, por ser italiano, né, mora na Europa. Cortou um pouquinho, por causa tá parecendo para chover aí, né? Mas repete um pouquinho só antes. Da onde? Agora que você me pegou. Enfim, eu não conseguia falar isso da tentativa. Eu não conseguia, não saía isso da minha boca. Eu não sabia lidar com essa... Eu fiquei chocada. E ele ficou internado por conta disso. E depois que isso aconteceu, eu só tive que verbalizar isso com meu enteado e com meu cunhado. Depois que isso aconteceu, minha vida... Eu virei um leão de chácara, eu virei um cachorro, um cão de guarda. Comecei a esconder remédio, comecei a esconder coisas que eu achava possivelmente que podia acontecer qualquer problema.
E isso tentando disfarçadamente das minhas filhas para não colocarem elas num pânico, né? Porque hoje elas têm 18 e 15 anos, mas na época elas eram bem mais novinhas. Então, como é que lida com isso? Então, assim, a minha vida realmente virou de ponta cabeça. Se ele levantava à noite para ir ao banheiro, eu tava Já alerta, né? é, E é importante porque justamente a gente precisa ter essa percepção de evitar essas possibilidades, né? Deixa eu só fazer uma outra pergunta, porque o nosso tempo está correndo. É possível que essa dor da perca dilacerante não seja eterna? tem. Tem, o que não acaba é a bênção do Senhor, o mal acaba, a dor acaba. A Bíblia fala que no nosso dia de dor, de doença, de enfermidade, o Senhor afofa o nosso leito. Então, assim, existe, tanto que o Espírito Santo é chamado de o Consolador, né? Existe sim. O vazio é cruel. Eu tenho 2 filhas, né, que moram comigo, né, sem contar meu enteado, de olhar para elas e como não vou ver meu marido todo dia. Eu chamo elas, às vezes, pelo comportamento, pelo nome dele, porque eles estão parecidas que elas são, né? Então, não existe substituição, não existe, né? Eu tô falando de marido, tem gente, eu conheço uma que perdeu o pai da mesma maneira. Eu ouvi dizer ontem sobre outra que perdeu filha, com o mesmo nome da minha filha. Então, a gente não está aqui competindo dores, né? Porque eu acho que a dor é dilacerante. A gente que vai ter que saber ressignificar essa dor. Sozinha a gente pode não conseguir, tá tudo bem se você não conseguir. Tá tudo bem, porque não é fácil. A gente não tá aqui para para acertar sempre, mas a gente tem que tentar sempre, né? E para isso, a gente tem que conhecer também o ciclo do luto. O luto tem um ciclo. Você sabendo o ciclo do luto, você vai saber que você está dentro de uma normalidade de dor, de perda, por mais dilacerante que ela seja, né? A primeira coisa é a negação, é uma defesa até psíquica. Isso não aconteceu, não, isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Depois vem a raiva. Você culpa tudo e todos, você fica com raiva de Deus, você fica com raiva de você mesmo, você fica com raiva de existe um processo. Negação, raiva, existe uma fase de negociação. A gente se ilude achando assim, eu poderia impedir, E eu se, poderia ter feito. e se eu tivesse feito, tivesse levado, tivesse tomado, né? A minha filha mais nova, quando eu falei para ela, e ela começou a chorar, a primeira palavra que ela falou, na verdade foram 2. E se, na mesma hora, eu já interrompi e não deixei ela terminar de falar. Falei, acabou, para. Porque independente da morte, independente de quem seja, você sempre acha que deveria ter feito alguma coisa. E vai ser assim. Culpa eterna. E outra coisa, quando a gente lida com como nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos temporariamente num corpo. Nós fomos feitos para ser eternos. Então a morte realmente ela vem contra tudo que nós somos. Então a pessoa tem 3 anos, morreu com 3 anos ou morreu com 93, ela ainda tinha coisa para fazer. A gente acha que não era a hora. Porque para quem é eterno, 93 é muito pouco. Com certeza. Então, e depois vem a nossa depressão, a depressão de quem fica. Porque é um trauma, a morte é um trauma. Você se conscientiza que aquilo realmente aconteceu. Aí agora você fala, ok, aconteceu, não vou sair mais. Eu vou ficar nessa melancolia, eu vou ficar nessa saudade, eu vou ficar nesse vazio eterno. E por último vem a aceitação, quando você entende que morrer faz parte, É um que você processo. não pode fazer tudo. Só que o problema é que ela não é uma linha reta. Não é negação, raiva, negociação, não é. Ela volta, ela vai, ela vem, ela vai por caminho. Não, hoje eu tô com raiva. Hoje eu tô depressiva. Mas e se eu tivesse? A gente vai se pegar nisso. E uma questão que eu quero falar para quem infelizmente passou
está passando pelo luto por suicídio, eu tive uma informação que o luto ele pode durar 2, 3 anos, né? Menos até. Só que uma perda. Só que o luto por suicídio ele chega a durar há 10 anos. Então, infelizmente, existe uma normalidade de aceitação de um luto para isso. E se você não está fugindo dessa regra, tá tudo bem, tá tudo normal. Essa é a sua perda, esse é o seu modo de lidar com ela. Mas só que eu tô aqui para dizer, ela passa. A dor passa. Vai diminuir, né? A ausência, né? A dor dá lugar à saudade. Isso. Perfeito. E aqui é interessante que os estudos mostram que as emoções vividas pela questão do luto, elas provocam desequilíbrios químicos no cérebro. E por isso você chega até uma depressão. E se não for acompanhada, pode levar a um quadro depressivo também, nesse processo de luto. Então, por isso que é importante, em processo de luto, a família estar atenta, uma junto à outra, e, se possível, pedindo ajuda mesmo, profissional, para que possa acompanhar esse processo, né? Que é um processo um pouco não, muito dolorido, né? Vamos lá. Gente, se vocês quiserem deixar perguntas, a gente vai fazer a última agora aqui, e nós vamos já comentar sobre alguns detalhes a mais. Se quiser deixar perguntas, pode deixar que a gente vai responder, tá bom? Fá, a gente comentou bastante coisa sobre os sinais, sobre... você comentou sobre o tratamento também, que você disse que ele já está fazendo terapia, fez uso de medicação também, né? E a gente, assim, percebe que existe um processo de tratamento, né? Você fez, foi o quê? A tratamento com a medicação, fez acompanhamento, teve mais alguma coisa? Bem, eu comecei como o comportamento dele mudou, né? Meu marido era um homem proativo. Se aquelas arestas que a gente tem para parar no casamento, se eu não corresse atrás dele, eu não alcançava. Esse era meu marido. E graças a Deus nós chegamos a um equilíbrio, começamos a caminhar juntos, lado a lado, na mesma direção. Quando de repente isso aconteceu, como meu marido, né, sofreu de depressão, que misturou ali com a síndrome de Burnout, e eu, né, não sabia nem o que era a síndrome de Burnout, que dirá ver depressão, que ela é muito silenciosa, ela é muito discreta. E quando eu vi, e uma das coisas que a depressão faz é descaracterizar a pessoa. Ela perde suas características naturais, assim como vai perdendo, né, o prazer por coisas que antes era motivo de alegria. E uma das descaracterizações mais marcantes para mim foi aquele homem proativo, que se eu não corresse atrás dele eu não alcançava, começou a andar do meu lado e eu comecei a viver muito mais feliz e completa com, né? Não preciso correr atrás de ninguém. De repente, quando eu procuro por ele, onde ele está? Escondido atrás de mim. Medo, pânico, crise de pânico. Ele tremia. Tremia, a roupa dele tremia. Ele falava, eu não consigo sair de casa. Eu falei, não, você consegue. Você consegue. Então, assim, a questão do tratamento, uma coisa que eu preciso, de toda essa live, se você precisar ficar com uma coisa, escuta o que eu vou te falar agora. Por favor, cuide do seu cérebro. Cuide da sua mente. Porque o seu cérebro é um órgão como qualquer outro. Porque se seu coração der um piripaque, você corre no cardiologista, você faz tudo que ele te mandar, por mais absurdo que seja. Se você quebra a sua perna, você corre no ortopedista. E você vai fazer o repouso, embora você seja uma pessoa super elétrica. Porque você quer melhorar logo. Agora, se o seu cérebro começa a dar sinais de que você precisa dar atenção para ele e você quer desconversar, não tem motivo. Vou falar uma coisa. A gente está no Setembro Amarelo, falando sobre prevenção ao suicídio. É um pouco brasileiro isso? Primeiro, né, arromba a porta, depois troca a fechadura. Aqui nos Estados Unidos existe o mês de conscientização da saúde mental. É diferente. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Precisa. Porque desequilíbrios químicos acabam gerando gatilhos para que chegue uma doença pior. Como a depressão, como síndromes, enfim.
E você não sabe o que está acontecendo, se acha culpado, se acha limitado, se acha um peso, não vê mais motivo em nada. Tem que ter tratamento. A depressão precisa ser tratada quimicamente, pelo psiquiatra com medicamento, e terapeuticamente com um psicólogo psicanalista. E se você faz parte do meu time, que acredita piamente em Deus, aí entra a oração. Aí entra a fé. Aí entra Deus. Mas a gente precisa tratar das 3 formas sem preconceito e sem religiosidade. Esse vai ser o tratamento eficaz. Perfeito. E eu lembro até no período quando eu estava em depressão, né? Minha família em si quase foi a última a saber. Porque, como sou cristã também, né? O estigma, o preconceito que existe, infelizmente, te limita a contar. Porque você se sente uma vergonha, porque você acredita em alguns conceitos e você fala assim, eu sou uma vergonha, porque está acontecendo comigo. Mas por que está acontecendo comigo? Você não sabe, você não tem o que dizer. Mas está acontecendo. E eu precisava me cuidar. E aí foi que eu comecei a tomar medicação. Quando entrei em um quadro mais grave, foi que a família ficou sabendo. Mas o último momento é falar sobre claramente, porque o preconceito é o que pesa. Então, isso fica muito claro para a gente aqui, que falar sobre suicídio não vai trazer, não vai levar a pessoa a cometer. Na realidade, vai levar ao conhecimento dos que podem o ajudar. E trazer isso não de uma forma estigmatizada, como um tabu, como um pecado, como um mal que vai, uma possessão. Não sei, as formas que a gente pode falar com as pessoas, levanta daí, larga de frescura, você não tem Deus, você está em pecado, vamos orar. Poxa, mas você não era assim, porque você está assim, vamos embora, levanta dessa cama. Não funciona, não é desse jeito. O desequilíbrio neuroquímico favorece um transtorno de humor, de uma fadiga, a insônia, muda tudo, realmente, o comportamento muda-se todo. Infelizmente, as questões de tabu, esses preconceitos atrapalham demais, né? Gente, vai deixando aí perguntas, eu acho que a gente está para encerrar. O que você tem para dizer para as pessoas que estão tentando suicídio? Eu acho que você acabou de falar, aí eu vou pegar o gancho da sua palavra, que é falar. Falar. Eu fui procurada por muitas pessoas e, tristemente, eu fui procurada por uma pessoa dentro de um convívio religioso, de uma instituição religiosa, que as pessoas batiam no ombro da pessoa e falavam, vigia, hein? Se cuidem. Tipo, isso aí não é de Deus, não, hein? Filha, tipo, tu tá enterrando a pessoa já. Você tá enterrando a pessoa Você já. está condenando ela já. Então, assim, é um pouco. Me cansa. Eu tenho preguiça disso, sabe? Eu tenho. Ainda mais que eu que passei, de olhar para o meu marido, de orar com ele, eu falava, porque eu não sabia com o que eu estava lidando, se ele conseguia falar sobre Jesus, que eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, para saber se era uma coisa maligna ou benigna, o que fosse, porque eu precisava de um norte, eu não tinha. E ele falava, e ele orava. Não é ausência de Deus, é uma ausência química. É um desequilíbrio químico. É só isso. É só um tratamento. O que acontece é que o seu cérebro não funciona devidamente como deveria. A parte lógica de uma pessoa com surto não funciona. Você não pode falar para ela, não atravessa a rua desse jeito, porque é indiferente. É diferente. É indiferente. Eu falava por 2 horas tentando convencer o meu marido de que eu tinha que fazer uma coisa muito importante pelas minhas filhas. No final, ele falava assim, mas você vai ficar comigo, né? Minhas filhas precisando de socorro, de auxílio, de ajuda, e ele não deixava. Tipo, não é lógico. Eu gritei, eu xinguei, eu me desesperei, eu sacudi, errei, fiz muita coisa errada. Só que me sinto culpada? Não, não me sinto culpada. Porque era o que eu sabia, era o que eu tinha de melhor para dar. Então, se você está com esses pensamentos, você precisa procurar psiquiatra antes de psicólogo, porque a terapia ela vai te ajudar. Só que se você está com um desequilíbrio químico cerebral, você precisa
regular os seus hormônios. Faça testes hormonais, exames de sangue, procure a parte fisiológica do seu corpo, cheque os hormônios, porque uma simples tireoide desajustada enlouquece uma pessoa. A terapia vai ajudar? Vai, mas não vai resolver. Porque se for químico, se for fisiológico, você precisa de medicação. Sem preconceitos, brasileiros, por favor. Aqui não existe preconceito. Eu não vejo preconceito nisso. Eu vejo que sim, o preconceito é gigante e a gente está com a mente muito fechada para lidar com suicídio, depressão, medicamentos, psiquiatra. Como assim, psicólogo? Não sou maluco? Psiquiatra? Você já associa assim, vou sair daqui numa camisa de força. Por favor, gente. Não tem nada a ver. Basta um simples toque no seu telefone, basta uma simples digitação e você tem muitas informações. Vamos estudar mais, vamos abrir a mente. Para você que está pensando nisso, é uma doença que tem como ser... É uma doença, tratada como uma doença, que tem como ser amenizada. Tem como ser diagnosticada, tratada, amenizada e você ter uma vida normal. Tem como. A morte parece a melhor solução, mas não é. Existe solução melhor em vida. Normalmente o depressivo, como a pessoa que tem ideação suicida, acha que a morte vai ser o resultado mesmo, né? Não tem consciência clara do que não pode é ser lógico. Não tente entender. Não há questão lógica. Porque a gente que está com a mente sã não consegue entender quem não está. E eles que não estão, não conseguem... Olha, vou dar um exemplo. Meu marido fazia uma cara... Tá chovendo. Aí eu falei, tá. Ele, tá chovendo? Eu falei, tá chovendo. Não, você viu? Tá chovendo. Eu falei, tá. Você vai sair? Eu falei, vou. Não, você não pode sair. Tá chovendo. Gente, é chuva. Para ele era o fim do mundo. Eu falei, mas tem sombrinha, tem carro, tem... Não, você não pode sair. Você não pode sair. Tá chovendo. Então, assim, não, chover não é um problema, gente. Vamos falar a verdade. Para você ter noção do que, como ele está vendo a vida. Uma pessoa assim está vendo a vida. É como se pegasse um telescópio da NASA, de analisar a superfície lunar e colocasse num problema. É infinitamente aumentado um problema na mente, na visão de uma pessoa que não está bem quimicamente. Então, se você tem esses pensamentos, eu vou te dizer, vai ouvir um doutor. Se você não tem ninguém da sua confiança, eu te entendo. Porque para falar com qualquer um, é complicado. Então, fale com um profissional que não tem nada a ver com a sua vida, porque muitos amigos, muitas pessoas chegadas vinham confessar para mim que estavam sentindo. É difícil você não se apegar. É difícil você não meio que desesperar. Porque eu tô ligada. Agora, um profissional, ele não vai estar ligado sentimentalmente com você e ele vai te esclarecer tudo o que você precisa saber para ter uma vida saudável. Não, é perfeito, porque a gente começa a observar que, como também a falta de memória, né? De concentração. A pessoa, ela parece que existe um vazio na mente. Ela não consegue estabelecer uma frase, não consegue fazer uma leitura. Então, a percepção que ela tem quando você fala sobre alguma coisa, parece que está no vago. Ela não consegue. Isso é verdade. Meu marido era muito emocional, ele era muito amoroso, e ele sempre escrevia cartas e textos e cartões de aniversário. E o último cartão que eu recebi dele, né, que as crianças compraram, fizeram, cada uma escreveu uma coisa, acho que era para o meu aniversário, ou Dia das Mães, eu não me lembro. E ele ficou 45 minutos trancado no quarto, porque ele não conseguia escrever. Ele não conseguia escrever. E ele antes reclamou que ele não conseguia assinar o próprio nome. E eu acho que a única coisa que ele escreveu foi "te amo" e assinou. Não, e justamente eu falei sobre isso, que eu me recordo que quando fui fazer na terapia, quando eu estava em um quadro muito crítico, uma pessoa que me ajudou muito foi uma psicanalista, a pastora Kátia. Uma pessoa abençoada, uma pessoa que foi de Deus para mim, um anjo de Deus. E ela me perguntava as coisas, eu não entendia. Eu falava, me perdoe, não sei te responder. Porque eu não consigo raciocinar logicamente o que você está falando comigo. Lógico que a depressão, como as medicações, interferem em tudo isso, né? E ficou muito difícil até a terapia, mas ela foi insistente. Todo dia tinha que estar lá, né? Nos dias marcados. E como é importante essa insistência a esse tratamento.
Porque parece que não está dando resultado no seu tempo. Mas a medicação, como a terapia, às vezes a nutrição influencia muito também no quadro depressivo. Você tem que ter uma alimentação adequada também para o seu organismo, como também balanceada adequadamente com nutrientes, porque pode gerar inflamação da microbiota intestinal. Então, tá tudo muito ligado, é tudo fisiológico. Né? Se a gente juntar tudo isso, fizer tudo adequadamente, a gente vai salvar uma vida. Sim. Né? Não, isso é verdade, porque meu marido ele desenvolveu uma dependência de mim. Se eu estava perto, era uma coisa. Se eu não estava perto, ele era muito agitado. E para fazer a terapia, eu tinha que estar do lado dele, para você ter uma noção. E quando a gente conversava sobre alguma coisa, ele não sabia responder. Eu olhava para ele e falei assim, como assim? Assim, isso aconteceu, você era um ótimo professor, você era um ótimo personal trainer. Ele olhava para ele e falou assim, não me lembro. Eu falei, como assim? Era sua história, sua vida. Eu sei porque você me relatou. Eu não estava vivendo isso com você. Eu não estava dando aula aos seus alunos com você. Você disse que a menina disse para você, que você incentivava, que você fazia. Você era um ótimo profissional, que ela perguntou. Ele era completamente branco na mente dele. Fica mesmo, infelizmente. Vamos aqui só para a pergunta que tem para a gente. Temos, se não me engano, 10 minutinhos, 9 minutinhos. Qual a pergunta que temos aí? Vamos lá. Ela já veio especificado para mim. Você tem dado suicídio infantil? É uma boa pergunta. Eu até joguei isso na enquete. O suicídio infantil não é tão frequente, não, mas de adolescentes e de jovens, entre 14 a 29 anos, né? A fase de maior índice de suicídio. Porém, os transtornos mentais, emocionais, eles iniciam antes dos 14 anos. Por isso que a atenção tem que ser redobrada antes dos 14 anos para que ele não desenvolva um transtorno emocional que leva a um suicídio, tá? E falando sobre a questão do suicídio, principalmente dos adolescentes, aos jovens, né? Eles chegam ao segundo lugar, porque, no caso, antes do suicídio em si, tem os acidentes de trânsito, né? Que é o primeiro, depois o suicídio em si, tá? Tem mais uma aqui. O que a Fabrícia tem a dizer? Isso foi a Alda que colocou, tá? O que a Fabrícia tem a dizer sobre as falas sem contexto das pessoas sobre o suicídio não ir para o céu? Você passou por isso? Ouviu isso? A gente até comentou sobre essas questões de falar e não de que não vai para o céu, mas que julgar que é pecado, que Deus não é coisa de Deus, tem que orar e tudo, a gente comentou sobre isso. Quanto à questão de céu, você quer dizer alguma coisa? Lembra que a gente tem 5 minutinhos. Vamos lá. É difícil. Não, as pessoas não falaram isso para mim diretamente, verbalmente, mas a gente fala, né? As pessoas olhavam para minha cara e não sabiam o que me dizer, né? Mas eu entendo que não é fácil, porque e às vezes depois de algum tempo eu encontrei pessoas conhecidas e eu via o desconforto das pessoas estarem diante de mim, porque não sabia nem falar, oi, tudo bem? Porque não sabe, como é que eu vou perguntar para uma pessoa que perdeu o marido por suicídio se ela tá bem? E eu conhecia ela, eu conhecia o marido. Eu vi assim a confusão na cara das pessoas. As pessoas se esquivavam, me viam ao longe e evitavam encontrar comigo. Aí eu falei assim, ok, vamos lá, vamos respirar. Se eu não entendi tudo o que aconteceu comigo, eu não posso exigir que ninguém entenda. Então, eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho mágoa com ninguém. Tem gente que nunca me procurou, que nunca me ligou, que nunca me falou. Pessoas, assim, de uma certa envergadura de importância na minha vida, né? De exemplos próximas. Então, assim, não é fácil. Mas, assim, nunca ninguém chegou para mim e falou... Você acha? Ou então chegou assim... Ih, se matou? Foi pro inferno, tu já sabe, né? Não. E eu também não tenho problema nenhum com isso. Eu, como a gente falou, o que me pauta, eu tenho meus pés firmes na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita dentro de mim e ele me ensina tudo que eu preciso e ele me dirige a toda a verdade. Então, tudo que eu preciso, ele já me respondeu. E o que ele não me respondeu, eu já estou satisfeita. Ele já me consolou na falta de resposta. Chega lá e a gente conversa com ele. Tem eternidade para bater um papo, né? Verdade.
Bem, gente, para a gente que finalizar, quem colocou essa mensagem foi a Marcele, tá? Temos 5 minutinhos para a gente finalizar. Então, para a gente encerrar, é muito importante focar sobre a prevenção. Estamos aqui falando sobre isso, justamente para vocês terem entendimento. Se virem alguém com transtorno emocional, uma depressão, um quadro muito sugestivo e até estranho, seja na família, não seja impaciente, porque realmente é algo muito difícil até de conversar, de tentar entender. Procure ajuda. Primeira coisa, procure ajuda. Procure ajuda de um profissional, procure ajuda de um psiquiatra, que às vezes precisa de medicação. Às vezes uma terapia, quando é no início, resolve, mas aí precisa talvez de uma medicação. Precisa também de um acompanhamento nutricional. Os médicos vão direcionando porque é um fator causal. Então, existem várias formas de lidar, mas precisa de um profissional. Cuide da saúde mental. É importantíssimo. Vamos levar isso mais a sério, não mais levando como a gente pensava, né, primitivamente, pecado. Independente disso, se você crê que é pecado, essa questão é sua. Mas assim, como a colega falou, a Marcele colocou a pergunta sobre o céu. Eu passei por essa fase. E assim, quando você passa, você tem uma visão totalmente diferente. Então, assim, eu não posso dizer se vai para o céu ou não vai. Quem vai me falar isso é o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Ele que é o justo juiz, que vai falar sobre a esse respeito. Mas as pessoas precisam de ajuda. Parar de preconceito, parar de tabus e ajudar realmente. Bem, se precisar de ajuda, não sabe quem recorrer. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que você pode ligar 188, é gratuito, não tem tarifa nenhuma. O governo tem estipulado isso para ajudar as pessoas, é uma ONG que ajuda se você não tem um psicólogo para acompanhar, tem um momento de crise, liga o CVV, 188. Nos Estados Unidos, nós temos o 911. Temos também nos Estados Unidos o Lifeline, Crises e Veterans também, que são apoios também de órgãos que ajudam nessa questão. Você pode ligar para lá, tá? Então, assim, não é falta de apoio. Nós temos até gratuito, mas precisamos correr atrás contra o tempo, antes que favoreça algo que a gente não deseja para ninguém. Eu passei pela depressão, não desejo para ninguém. A Fabrícia passou por essa situação, também não deseja para ninguém. O que a gente quer fazer para vocês é que vocês tenham conhecimento sobre, para nós diminuirmos esse quadro. Diminuirmos o número de pessoas que estão, né, pensando a esse respeito. Bem, gente, a gente vai finalizar aqui. Muito obrigada por todos, né? Pela participação de todos. E fico muito agradecida a vocês. E logo vamos voltar com mais assuntos. E agradeço a cada um de vocês. Vai ficar gravado. Se quiser passar para outras pessoas, vocês podem passar. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada por todos. Fá, muito obrigada por ter passado esse momento com a gente. Tá bom? Beijo, Obrigada, gente. foi um prazer. Estou às ordens. Beijo. Beijo.